Seja bem-vindo ao MedConnect Cast. Nesse episódio, nós vamos tratar de um cara que é extremamente empreendedor. E como você sabe, aqui no MedConnect eu sempre trago empresários e médicos que têm barriga no balcão. Ou seja, ele vai te ensinar coisas que a faculdade não te ensinou. Porque no final do dia, você tem que saber muito a parte técnica. Mas para você ter sucesso na sua carreira, você precisa aprender outras competências. Marketing, vendas, pessoas, financeiro, tudo isso faz parte da necessidade hoje que o médico precisa aprender. E nada melhor do que trazer um cara que é um sucesso. Eu até fiz uma cola aqui para saber o currículo dele, mas eu vou contar para vocês. Thiago Volpe, formado pela USP, nutrólogo, fundador do Espaço Volpe, diretor da Sociedade Brasileira de Longevidade, já fechou o negócio de comida saudável, fez uma venda de um grupo de empresas de laser, casado recentemente com a Andréa Lindenberg, nutróloga também, atende cerca de 1.000 pacientes na clínica por mês e fundador do MED, Médicos de Alta Performance. Tiagão, um prazer imenso te ter aqui, cara. Prazer Obrigado estar aqui, aí. meu amigo. E o Tiagão é meu sócio lá do Clex Club. E eu queria, Tiago, que você se apresentasse como você gosta de se apresentar aí pro meu público, para a gente poder começar a nossa conversa, que vai ser muito interessante. Muito bom. Eu sou o Thiago Volpe, sou médico nutrólogo e o meu propósito é tentar ajudar as pessoas a se manterem jovens por mais tempo. E acaba que tudo que eu faço, tanto meus cursos para médicos quanto meu trabalho junto aos pacientes, tem esse propósito. É um sonho que eu trago desde quando eu sou muito jovem. Quando eu tinha cerca de 5 anos, eu prometi para uma avó minha, porque meus pais, quando eu nasci, eles não tinham se formado ainda, eu venho de uma família bastante humilde, e meus avós eram professores rurais. E minha avó foi uma grande heroína para mim, porque ela era aquela mulher que dava aula de manhã, à tarde, à noite, aula em escola rural, e conseguia cuidar de mim, e me ajudava a fazer lição, me incentivava a ler. Então ela era minha heroína, e eu prometi para ela, vó, eu falei pra ela, vó, eu nunca vou deixar a senhora morrer. E ela virou pra mim, larga de besteira, menino, todo mundo morre. Eu falei, não, vó, eu vou inventar a fórmula da vida eterna. E obviamente que... Aos 5 anos. Aos 5 anos. De lá pra cá, tudo foi ressignificado. Mas a minha vida até hoje, eu trabalho com o quê? Eu trabalho tentando fazer as pessoas se sentirem jovens por mais tempo. Então isso é desde emagrecê-las, melhorar a performance física, a performance cognitiva, acompanhar indicadores metabólicos que nos mostram a nossa idade biológica. E todo esse movimento, chegou um momento que eu olhei e vi que para que a medicina de longevidade fosse respeitada no Brasil, eu precisaria ensinar outros médicos a praticá-la. E eu percebi que não só praticá-la do ponto de vista técnico, mas eu percebi que um médico que não tem os conhecimentos de gestão necessários para ter uma clínica que consiga dar um retorno financeiro para ele, que consiga fazer com que ele tenha tempo para ver os filhos crescerem, esse médico muito provavelmente, depois de algum tempo, está até fazendo coisas antiéticas, está tentando vender todo tipo de tratamento na clínica. Tá? Por quê? Porque ele não sabe gerir uma clínica. E aí é aquela velha história. Quando você não está conseguindo pagar o boleto da escola do seu filho, é muito difícil que alguém vire para você e fale, olha, seja ético, vá todos os finais de semana em congressos fora do país. Então eu percebi isso. E aí, tudo isso, então, me trouxe até aqui. Então eu brinco que aquela promessa para minha avó, que infelizmente aquela avó já faleceu, mas eu tenho um avô de 102 anos hoje. Tudo aquilo movimentou minha vida e me trouxe até aqui. Trouxe até aqui, né? Então, tá mantendo sua promessa, né? De manter isso. Tiagão, e me conta uma coisa. Você tem uma clínica hoje que é um sucesso, é referência nacional. E eu já vou entrar com o pé na porta querendo saber tudo. Você criou hoje o Espaço Volpe, 1.000 atendimentos por mês, nutrólogos, dermatologistas. E eu creio que você passou por alguns perrengues, nada foi de graça, você não tem sucesso à toa. Se você fosse trazer um plano de ação do que você acertou, o que você errou, para o médico que está assistindo a gente, fala assim no detalhe, sem aquela conversa de que, foco, trabalho, isso aí a gente já sabe. Mas eu queria ver o que você tem de aprendizado hoje que você ensina, que você faria, se você montasse sua clínica hoje do zero, o que você faria de plano de ação hoje?
Eu acho que uma das coisas muito importantes é você estar numa área na qual você se sinta bem e você goste. Porque vamos lá, vamos voltar para eu me formei em 2005, em 2007 eu estava terminando minha especialização em nutrologia, tá? O que todos os colegas me falaram naquela época, olha, Tiago, você não vai ganhar dinheiro, a nutrologia era uma especialidade que poucos conheciam, os convênios não atendem. E não é que eu tive a visão, né? Eu poderia falar assim, olha, eu tive uma visão que eu vi que o futuro as pessoas vão se cuidar. Não, eu estava numa área que eu gostava muito, porque eu vinha do esporte, eu dava aula de jiu-jitsu, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu competia na época na faixa preta, então eu gostava muito de falar sobre alimentação, sobre treino. Exato, então eu fui para uma área que eu gostava, por quê? Porque para você se destacar, você vai ter que estudar mais do que os outros, tá? E muitas vezes a gente fala de, mas motivação. Cara, se você tiver numa área que você não goste, não adianta, vai chegar uma hora que você não vai conseguir continuar forçando. Então, primeira coisa, não é que a pessoa tenha que fazer o que gosta, mas ela precisa pelo menos gostar do que ela faz, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Depois, é aquela questão de eu sempre, a vida inteira, eu focava muito no resultado do meu paciente, tá? Então eu vejo muitos colegas, às vezes, que eles focam mais em quantas formações eles têm, eles focam mais em falar bonito tecnicamente, e eu sempre, desde o início, eu focava muito no impacto que eu teria no meu paciente, tá? E por que isso? Porque lembra, eu estava numa especialidade que na época, estamos falando de 2007, tá? Que as pessoas falavam assim, o que você faz? Nutrólogo, elas o quê? Ninguém conhecia o que era um nutrólogo na época. Muitos me confundiam com nutricionista, muitos me confundiam com endócrinos. Então, eu estava numa época em que, hoje quando você fala, por exemplo, eu sou nutrólogo, isso já é uma etiqueta. Hoje, assim como as outras especialidades são. E na época o cara que falava, eu sou cardiologista, endócrino, pronto, ele já tinha falado ao que ele tinha vindo. No meu caso, como nutrólogo, eu estava sempre tendo que provar que eu poderia fazer algo de bom pelas pessoas. E aí eu percebi isso, que eu precisava me concentrar muito no resultado da pessoa, tá? Aí depois de algum tempo eu fui percebendo que não só no resultado que a pessoa teria, mas também na experiência que ela teria ao longo da jornada dela comigo. Legal. Então, por exemplo, quando eu comecei, e novamente, estamos falando de 2007, de uma outra época. Hoje o atendimento no Espaço Volpi é totalmente multiprofissional, nós temos todo um time de nutricionista, né? E, no entanto, na época, eu fazia tudo para o paciente. Então, na época, o paciente sentava na minha frente, eu falava, tá, ok, como é que você come, como é que você treina e quais suplementos você vai tomar. Então, você fazia uma abordagem holística ali para tentar entender todo esse contexto. Exatamente. Eu fui ter minha primeira nutricionista, foi em 2009, tá? Então eu fiquei durante 2 anos que eu que passava o treino, eu que passava, tá? Não estou falando que isso é certo. Estou falando de uma época em que a gente não tinha tantos profissionais capacitados. Eu acho que treino deve ser prescrito por educadores físicos, dieta deve ser prescrita por nutricionistas. Mas na época, com os recursos que eu tinha à mão, era o que eu fazia. E aí eu me lembro uma época que eu comecei a perceber, eu pegava, montava a dieta dos pacientes, aí eu comprei uma impressora colorida, porque eu colocava algumas coisas em vermelho na dieta, que eram as coisas mais importantes para que o paciente fizesse. E aí na época eu tinha lá, eu montei um calendário para mim, que era um calendário que eu fazia no Excel na época, que, por exemplo, eu sabia que tal paciente, ele tinha uma festa depois de 3 semanas. Aí tava lá no meu Excelzinho no dia que eu tinha que ligar para aquele paciente na sexta antes da festa. Porque eu sabia que se eu lembrasse ele, olha, lembra que você se comprometeu comigo a não abusar tanto, você vai ter a viagem, mas você escolheu que você ia beber só no sábado ou só no domingo. Aí eu pegava e eu ligava para esse paciente. Porque eu sabia que se eu fizesse esse lembrete para ele, era maiores as chances dele conseguir um resultado. Eu acho que uma coisa que foi muito boa para mim foi o seguinte: a minha especialidade, ela depende muito mais do outro do que de mim, tá? Por mais eu possa, assim, ser o maior gênio da nutrologia, conhecer toda a bioquímica metabólica, saber todos os medicamentos que reduzem apetite, saber fazer aí, usar hormônios de maneira adequada, se forem necessários, eu posso saber fazer tudo isso. No entanto, ainda depende muito mais do resultado do meu paciente do que de mim. E aí o que aconteceu? Isso me fez, desde muito cedo, me fez aprender uma coisa que depois, anos depois, eu aprenderia quando eu comecei a estudar gestão,
que é o foco no outro, que é o foco no cliente, tá? Então eu tentava, eu falava assim, cara, E aí teve algumas coisas que aconteceram na época, sabe quando várias coisas se alinham para que tudo dê certo? Quando eu tava com 25 anos, né, eu me formei, ainda tava dando vários plantões, eu fui morar junto eu não cheguei a casar, mas praticamente casei, porque eu morei junto durante 5 anos, eu diria que foi meu primeiro casamento, né? Nós fomos morar juntos e eu tinha que sustentar uma casa. Eu que nunca até então tinha sustentado uma casa, como eu disse, eu vim de uma família humilde, eu não podia contar com a ajuda dos meus pais, inclusive depois, com pouco tempo depois, eu já comecei a ajudá-los, quando eu comecei a crescer na profissão. Então, de repente, eu tinha lá 27 anos, eu tinha que sustentar uma casa, eu já sabia que eu ia ter que cuidar dos meus pais, eu falei, preciso trabalhar muito. Então, tudo isso junto, eu ficava todo dia pensando, cara, como que eu vou conseguir ganhar mais dinheiro, como que eu vou conseguir me sustentar a minha casa, começar uma família, não tive filhos nesse casamento, mas eu na época pensava, eu preciso sustentar essa família que está nascendo e preciso cuidar dos meus pais. Então, eu ia dormir à noite pensando, o que eu vou fazer, né? Quando eu pensava o que eu vou fazer, eu pensava, cara, para eu ganhar dinheiro, o meu paciente tem que estar indo bem. Ele precisa não só voltar em mim, como ele precisa me indicar mais pessoas. Legal. Então, eu deitava a cabeça no travesseiro e eu ficava pensando em quem? Não era em mim, era no meu paciente. Olha que sensacional, né? Depois desses mais de 20 médicos de sucesso que eu atendo, que eu entrevistei aqui no nosso podcast, eu vejo que eles têm um padrão. E eu listei aqui esses padrões que são impressionantes e eles sempre se repetem. Então, quando a gente pensa que a Volpe ela tem todo sucesso porque ela focou no resultado do paciente, não no financeiro, no foco seu, na experiência, ou seja, você quer que a melhor experiência que ele tenha, porque você pegou todas as necessidades dele e colocou para você realizar, depois você terceirizou, então a experiência dele é global, ela está sempre presente. E terceiro, que é uma sacada sensacional, que é relacionamento. Porque como você precisa que o outro execute, nada melhor do que você se relacionar com ele, motivá-lo, trazer lembretes, que aí você vai ter resultado e ele também, né? Então Exato. Eu vejo que esse relacionamento, e é uma coisa que essa vanguarda, essa questão de você executar mesmo, ela é muito importante, né, Thiago? Porque você não terceiriza isso, não deixa para outra pessoa. Você foi lá e executou isso. O que você aprendeu com essa parte de relacionamento com o seu paciente? Já que você estava mandando mensagem, ele te dava muitos feedbacks. Você tirou vários insights disso. O que você aprendeu com isso, com essa experiência? Primeiro, acho que eu aprendi a me conectar com meus pacientes. Eu aprendi, por exemplo, depois de determinado tempo, até a respeitar o momento dele, né? O que significa isso? Às vezes, naquela fase inicial, o paciente passava e falava assim, doutor, eu quero viajar, eu quero ficar com o abdômen definido. Se hoje o meu foco é muito mais voltado à longevidade, quando eu tinha 27 anos, ainda que eu quisesse trabalhar com longevidade, a maior parte dos meus pacientes me procurava por emagrecimento e estética. Emagrecimento até hoje é algo que eu faço muito, porque longevidade tem a ver com você se manter mais magro. Mas aí eu percebi que às vezes eu começava toda semana com o paciente, aí, você treinou 5 vezes essa semana, você fez isso, e eu via que alguns, por exemplo, eles queriam sim, mas eles queriam atingir aquele resultado de maneira mais lenta. E eu fui percebendo que as pessoas funcionam de maneira diferente. Muito mais para frente, eu fui estudar um pouco da parte comportamental, da medicina comportamental. Legal. E aí eu vi que existe uma pessoa, às vezes, ela pode, por exemplo, vamos dar um exemplo, para quem quer parar de fumar. Ela pode estar na fase da pré-contemplação, que é aquela coisa, eu fumo, talvez um dia eu precise fumar, mas não tem muita ação sobre isso. Ela pode estar na fase da contemplação, que é aquela pessoa, eu fumo e eu preciso parar de fumar. Ela pode estar na fase da preparação, eu fumo, preciso parar de fumar, estou com uma consulta marcada amanhã para falar com o meu médico parar de fumar. Ela pode estar na fase da ação, né? É assim, realmente, já passei no médico e estou, de repente, em uso de algum medicamento que me ajude a diminuir a vontade de fumar e não estou fumando, já joguei meu maço fora. E depois na fase da manutenção. Então, o que eu percebi com mudança de estilo de vida? Que é muito importante você identificar qual fase o seu paciente está, porque se você não identificar qual fase está, se você passar um tratamento para alguém que está na fase da ação, para um cara que ainda está na fase da contemplação,
não vai dar certo. E eu aprendi que muito mais do que conhecer somente sobre quais eram os melhores medicamentos, quais eram os melhores tipos de treino e os melhores tipos de dieta, eu precisava conhecer sobre pessoas. E a partir do momento que eu conhecesse sobre pessoas, eu ia conseguir trazer o resultado para o meu paciente. Então, muitas vezes, e é muito engraçado pensar que esse raciocínio, por exemplo, é um raciocínio que hoje, por exemplo, eu não só trago para a clínica, como também eu trago na parte de gestão, quando eu ensino para os meus médicos. Então, eu olhava um paciente, eu falava bem assim, cara, esse cara aqui, ele está na fase da contemplação, tá? Eu preciso converter esse cara para a fase da preparação, porque ele ainda está na contemplação. Então, tá, como que eu vou fazer, né? Então, vamos para concluir, ele está na fase da contemplação aqui. Quais são os scripts que eu tenho? Tá? Quais são os gatilhos? Eu não chamava de script na época, tá? Então, quais são os gatilhos que eu tenho para tirar o cara da contemplação e passá-lo para preparação, e depois o cara da preparação e para ação. A preparação para ação é mais fácil, porque ele já está mais... Mas eu pegava o cara da contemplação e eu sabia que eu ia ter que fazer aí, e eu tinha vários scripts mesmo, eu tinha vários textos, várias frases, que eu sabia que algumas pessoas eu ia levar da contemplação para preparação trabalhando a dor. Então eu ia falar para ele, olha, você está com um filho de 5 anos, né? Você quer poder carregar o seu neto de 5 anos assim como você carrega hoje seu filho? Porque você não está fazendo musculação, força é um dos maiores parâmetros de envelhecimento saudável, e por isso eu preciso que você treine. Então eu tentava ganhá-lo pela dor, tá? Aí já tinha aquela outra pessoa, falava assim, cara, pô, você me falou que você acabou de fechar um cruzeiro para daqui a 3 meses, você tá solteiro, você me falou que você quer ir lá, que você quer pegar a mulherada toda, você vai com essa barriga de chope aí. Então eu tentava trazê-lo ou através da dor ou através do prazer, porque é como as pessoas se motivam, através da dor ou através do prazer. Mas aí por que quando assim, então eu me concentrava, eu sabia que as pessoas tinham diferentes fases, e me concentrava em como é que eu ia passá-las de uma fase para outra. E eu estudava muito isso, né? E aí anos e anos depois, hoje então às vezes quando eu estou dando aula na minha mentoria para médicos, eu estou ensinando de repente um cara a converter um lead frio em um lead quente e depois uma consulta, tá? Então... Porque, e aí eu falo que assim, às vezes assim, se a gente se dedicar com intensidade em tudo que nós fazemos, tá? Porque então assim, a primeira vez que alguém me falou assim, você precisa pegar alguém que tá frio e torná-lo quente. Eu olhei e falava assim, era isso que eu fazia lá atrás, quando eu atendia sozinho, montava a dieta, montava o treino, fazia as prescrições para o paciente. Eu já identificava que eu tinha que converter pessoas que estavam em um momento para um momento diferente. Então o aprendizado que eu tive ali, obviamente são coisas diferentes hoje, mas o aprendizado que eu tive ali, eu trago para hoje. Então acho que tudo que nós fazemos, às vezes talvez algum médico aqui esteja nos olhando e fala, pô, mas eu tô dando plantão ainda, eu tô cansado. Cara, se você pega o que você está fazendo e faça muito, muito, muito bem, que você vai trazer aprendizados para sua vida. Então, por exemplo, assim que eu me formei, eu fui dar um plantão num hospital, chama-se Hospital Portinari, fica no início da Anhanguera. E aí eu fui no primeiro dia para dar um plantão. Eu tinha acabado, né, eu tinha me formado pela USP, era respeitado por conta disso. Mas aí eu cheguei lá, estava dando plantão, que eu fazia a porta, eu fui para a parte do fundo, né, do hospital, que eu não deveria, mas eu olhei lá, eu vi que tinha um monte de coisa que eu não tava. Aí numa hora que eu tinha um descanso, quando não tinha paciente, eu fui lá e comecei a falar com o enfermeiro, por que você não faz isso, isso e isso? Não era nem coisa de prescrição, mas era aquela coisa assim, cara, percebe que se você colocar as pranchetas todas do lado esquerdo e você organizar a anotação dessa maneira, você vai conseguir fazer a visita de manhã, em vez de você levar 1 hora, você vai levar 40. O enfermeiro olhava pra mim, eu não era aquele médico que tava falando assim, você tá fazendo errado, isso e aquilo. Eu só tava organizando a rotina dele, que é uma coisa que eu sou bom de organizar a rotina para ser produtivo. Eu tava organizando a rotina dele para que aquilo funcionasse melhor. Cara, deu 2 semanas, me convidaram, eu passei a ser o chefe da parte da manhã, do hospital, chegava às 7 da manhã, eu ia, passava a visita lá no fundo com os enfermeiros, organizei uma série de coisas lá e depois conseguia meu plantão, que eu ficava todos os dias das 7 a 1 da tarde, de terça e quinta eu ficava 12 horas e ou no sábado ou no domingo eu virava 24. Então assim, trabalhava muito nessa época, muito. Mas vamos lá, esse conhecimento que eu tive, que foi de eu entrar, eu não precisava estar lá no fundo.
tá? Quando eu cheguei. Só que eu entrei e vi várias coisas mal organizadas. Quando foi a primeira vez que eu comecei a pensar em processos, que eu comecei a pensar, deixa eu ver como é que eu organizo um serviço para conseguir ser mais produtivo com menos recursos. Cara, foi lá atrás. Por quê? Porque eu olhei aquilo e falei, cara, eu consigo ajudar. E olha que sensacional. Então, você já trazia uma parte de motivar os seus pacientes para eles terem resultado. E nada mais é que, se for olhar, hoje é liderança, né? Liderança é você fazer com que as outras pessoas façam o que você precisa que seja feito através da motivação, porque você está ali sugestionando ele para fazer aquela ação que você quer. E você fez essa competência dos pacientes no próprio hospital que você estava trabalhando. E provavelmente você leva isso hoje para a clínica também que você faz, né? E outra coisa que é sensacional é essa parte da personalização, né? Você olhar cada paciente de uma forma única. Porque é isso que vai levar o sucesso aí para o médico e para a carreira dele, para você ter esse resultado. E quando você montou sua clínica, foi do mesmo jeito? Na verdade... Essa mesma facilidade ou dificuldade? Acho que assim, nada foi fácil na minha vida, tá? Então, quando a gente pensa... o que eu acho é que eu sou muito inquieto e que todo dia eu acordo, né? Até hoje eu acordo, eu chego na minha clínica, eu penso, será que eu não consigo fazer o que eu faço hoje, talvez um pouquinho melhor? Né? E sou muito adepto de teste. Tem várias vezes que eu cheguei na clínica e falei, cara, eu consigo fazer isso melhor. Fui, testei, não era melhor, era pior. E a gente voltou a fazer da maneira que nós fazíamos antes. Então, eu acho que essa questão da melhora contínua é muito importante. Como que eu montei minha clínica, tá? 2007, eu estava terminando a pós-graduação em nutrologia, e eu falei assim, cara, eu preciso... Aí, novamente, eu estava num hospital em que eu trabalhava, e nesse hospital um dia meu chefe chegou, eu cuidava de várias coisas, e ele falou assim, olha, você que recebia X vai receber meio X agora, porque a gente está em crise. Aí eu falei assim naquele dia, eu nunca mais quero ter chefe, tá? E aí no mesmo dia eu peguei, falei para ele, então obrigado, não quero mais trabalhar aqui. Fiquei lá um mês necessário para que ele conseguisse achar outra pessoa para cuidar de tudo. E passei a dar plantões avulsos em vários hospitais. Foi uma época bastante difícil da minha vida, porque eu estava o dia inteiro de carro, indo para diferentes, era Cotia, era Osasco, era uma série de locais que eu ia tão distantes um do outro, então eu passava muito tempo no carro e me lembro... Você já tinha o sonho de ter a clínica, não? Já. Eu tinha o sonho de ter a clínica desde que eu era criança. Eu sempre quis ter uma clínica e sempre quis ter uma clínica que trabalhasse com longevidade. Né? Depois até vou te contar uma história da faculdade que é bem bacana. Mas aí eu aluguei um consultório, né? E era um período à tarde. E comecei, aí eu liguei para todos os personagens, na verdade não eram personagens na época, eram educadores físicos e professores de jiu-jitsu, tá? Era uma época em que o cara, para dar aula de musculação na academia, ele não precisava nem mesmo ser formado em educação física, tá? Que depois que entrou, exatamente, porque se ele comprovasse que ele estava na musculação há X anos, ele podia. Estamos falando lá atrás de 2007. Então foi a época, acho que foi nessa época que começou a eles exigirem que o profissional tivesse o CREF, né? E aí eu conhecia muitos, por quê? Porque, cara, eu tinha dado aula de jiu-jitsu há muito tempo. E quando eu dava aula de jiu-jitsu, toda vez que alguém precisava emagrecer, me procurava. Por que eu entendia muito disso? Porque eu sou ex-obeso. Meu pai fez cirurgia bariátrica, eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tenho 1,70 m de altura, pesava mais de 97 quilos. Eu lutava na categoria acima de 97 até a faixa marrom. Cheguei até a faixa marrom, eu consegui ganhar os campeonatos, porque eu ia ficando cada vez melhor e conseguia vencer um cara muito mais forte que eu. Só que quando você chega na faixa preta, todo mundo para lá. Então não tem mais assim, o cara bom vai embora e você ganha. Cara, na faixa preta eu comecei a apanhar de uma maneira que eu nunca tinha apanhado na minha vida nos campeonatos. E eu falei, cara, preciso emagrecer. E foi quando eu emagreci, aí eu fui para 7,3, fui vice-campeão paulista faixa preta, na categoria até 7,3 quilos. Mas então eu entendia de dieta e as pessoas me ligavam. Abri meu consultório, abri um período, liguei para todo mundo, ó, tô fazendo isso, se você precisar, mande alguém para mim. Então, eu antes de começar a atender, antes não, em paralelo, tá? Eu montei uma rede de indicação para mim, tá? E aí as coisas começaram a crescer. E aí eu olhava meu paciente com toda aquela atenção, com tudo. Então, eu aluguei em 2007 um período, segunda-feira
à tarde de uma clínica, tá? Em 2010, eu abandonei todos os plantões e eu também, nessa época, como eu entendia muito sobre emagrecimento, sobre dieta, e vamos lembrar, era uma época em que você chegava para o médico, doutor, eu quero emagrecer, ok? Anfepramona, Fenproporex, bromazepam, furosemida, vai para casa, tá? E já existia todo um movimento de pessoas que não estavam querendo emagrecer dessa maneira, porque essa maneira não funcionava, né? Além da pessoa voltar a engordar, ela ficava louca, ela ficava magra, mas louca também ao mesmo tempo. E aí, uma clínica chamava DJG, na Lapa, me chamou, foi uma escola para mim, porque era um endocrinologista que ele atendia diversos convênios, e ele falou assim, Thiago, tem vários pacientes que eu não sei atender. Ele falou assim, o cara pergunta para mim se ele tem que correr ou fazer musculação, eu nunca entrei numa academia na vida, eu nunca fiz atividade física na vida. E você é um cara que é esportista, me apresentaram para ele, e eu fui para comecei a atender lá, e de repente no primeiro dia que eu cheguei, eu olhei, minha agenda tinha 60 pacientes marcados. Cara. Então era aquela coisa daí eu peguei, fiz umas folhinhas, que como eu não tinha tempo de falar sobre dieta com o paciente nessa clínica, não tinha nutricionista lá, então tinha uma folhinha que falava sobre dieta, sobre alimentos para seu intestino ficasse preso, né? Então ia, dava folhinha, otimizando seu exato. tempo e agregando valor na consulta. Exatamente. E em 2010, até dessa clínica eu saí também, tá? Também atendi uma clínica em Itapevi, que é uma cidade aqui perto de São Paulo. Toda essa parte de emagrecimento, clínicas que tinham convênio na parte de endócrino e que passavam para mim atender os pacientes de emagrecimento, porque os endócrinos não conseguiam atender alguns pacientes e eles encaminhavam para mim. Então eu estava nessa época, abandonei plantões, abandonei tudo só com a minha clínica. Por quê? Porque além de eu saber montar redes de indicação para mim, tá? E aí eu fui ao longo do tempo adotando várias estratégias de captação de pacientes. Além de montar essas redes, eu acompanhava muito bem meu paciente, então eu estava presente em toda a jornada dele, tá? Que hoje eu consigo ainda estar presente, obviamente que hoje algumas coisas são automatizadas, porque eu tenho um volume muito grande de pacientes. No entanto, eu consigo manter aquela mesma personalização do início. Acho que a gente falou um pouquinho aqui do Espaço Volpe. Na nutrologia, nós somos 6 nutrólogos, tá? E nós atendemos entre 6, toda a minha equipe que pratica o método Volpe. A gente atende entre 600 a 800 pacientes por mês, dependendo do mês, tá? Lembrando, é uma clínica, nós não trabalhamos com convênio, nós não trabalhamos com reembolso, tá? A consulta mais barata da clínica é R$ 1.500, o médico que tem a consulta mais barata. Então, assim, você ter esse volume de atendimento em alto padrão, tá? É uma coisa, eu não conheço outra clínica, pode ser que exista, mas eu não conheço outra clínica no Brasil que tenha esse volume de atendimento de pacientes particulares e de pacientes particulares que é de um padrão AA, tá? Então, e me conta, você saiu dessa DG e quando você falou... uma coisa que me veio na cabeça aqui, que eu acho que é uma dúvida interessante de todo mundo. Cara, você é um cara muito bem relacionado. Você é um cara que hoje está entre os que eu conheço, dos top 3 nutrólogos hoje do Brasil. E você trabalhou muito essa parte de experiência do paciente, essa jornada. Mas onde foi a mudança de chave que você entendeu que eu preciso ser premium, eu preciso trazer mais valor e as pessoas começaram a reconhecer isso? Minha pergunta é, foi networking? Foi a experiência que trouxe a esses pacientes? O que você acha que foi primeiro? E se você fosse para que você ensina lá na mentoria, o que você indica para a pessoa fazer para atingir esse patamar que você fez? Claro, sua competência é imprescindível, a parte técnica, mas o que eu vejo muitos médicos que são bons tecnicamente não conseguem isso. O que você entendeu que foi a mudança de chave nesse caso? Bom, primeiro, assim, eu também desde muito jovem, os meus heróis quando eu era criança não eram atores de filmes de ação, eram empresários que eu lia biografias. Legal. Então eu sempre, desde muito cedo, eu fui um grande sonhador. Eu sonhava com coisas muito grandes desde muito cedo. E aí, quando eu comecei a crescer, o que eu percebi? Chegou um determinado momento e eu percebi o seguinte. Primeiro, uma coisa que eu gosto muito de falar, tá? Só para fazer uma parte. Hoje eu tenho cursos de gestão para médicos, tive 140 alunos em 2022,
foi no 80 em 2023, tá? A gente vai lançar esse ano um outro curso, tem a mentoria, Que é a mentoria etc. a médicos de alto desempenho, né? Agora, exatamente, a MAD, Medicina do Desempenho, que é um ecossistema de médicos empresários, tá? Essa mentoria já é para um médico que está um pouquinho mais avançado aí na carreira. Mas o que eu gosto muito de falar, tá? Eu gosto de falar o seguinte, cara, não me procura se você ainda não se formou bem tecnicamente, tá? Antes de qualquer outra coisa, e falo aqui para quem esteja nos assistindo, antes de mais nada, seja um bom médico. Então, assim, não adianta o cara acabou de se formar, fez 2 cursos de final de semana, aí me procura, Thiago, e às vezes muitos têm uma boa condição financeira, por conta falando, Thiago, eu tô aqui, ó, não, quando você quer, vou fazer sua mentoria. Eu falo, não, você não vai. Você primeiro vai lá, estuda, tá certo? Ou faz uma pós-graduação. Eu sei que hoje muitos médicos estão saindo do caminho da residência, porque a residência não consegue englobar todos. E assim, existem excelentes médicos com pós-graduações. Essa é a minha história. Eu sou titulado, mas eu fiz uma pós-graduação, não fiz uma residência. Até porque em 2005, 2006 não tinha ainda residência na área de nutrologia. Mas então, a primeira coisa, seja tecnicamente bom. A partir do momento que você é tecnicamente bom, a carreira do médico, ela pode evoluir em um Y, tá? O que é uma evolução no Y? O médico fica muito bom tecnicamente, tá? Essa é a primeira coisa. Aí ele precisa aprender a montar uma carteira de pacientes para ele. Que eu digo que é uma carteira de alto valor. Que uma carteira de alto valor, muitas pessoas pensam que é só atender pessoas que têm muito dinheiro. Não, são atender pessoas que estão dispostas a investir na própria saúde. Se você pegar hoje uma pessoa, ela não precisa ser um público AA, mas ela pode decidir, cara, eu quero ser saudável, né? É valor para ela. Minha casa é meu corpo, então eu quero cuidar do meu corpo, eu quero estar bem. Eu prefiro, em vez de trocar de carro a cada 2 anos, eu prefiro cuidar de mim e ser muito saudável. Então, essa pessoa que o médico precisa procurar, o médico tem que procurar alguém que queira se cuidar, né? Então, essa é a primeira coisa, montar uma carteira. Então, para isso, ele vai ter que ter habilidades de relacionamento, de comunicação, tá? Então, ele vai ter que saber fazer a segmentação dele, ele vai ter que saber se posicionar, ele vai ter que saber fazer prospecção de pacientes, ele vai ter que saber converter um nome prospectado em uma consulta, ele vai ter que montar uma boa jornada para o paciente dele, ele vai ter que ter estratégia de retenção e no meio da jornada dele ele vai ter os momentos em que ele vai pedir indicações. Então existe todo um trabalho para se montar uma boa carteira, tá? E aí nesse momento esse cara, ele é tecnicamente bom e ele tem uma carteira grande de pacientes, tá? É nesse momento que ele precisa pensar que a carreira dele pode virar um Y, tá? Então, para todo mundo, inicialmente, é ser tecnicamente bom, saber montar uma carteira de pacientes. Aí vai chegar nesse momento que ele vai ter que decidir, tá? Eu quero continuar só médico, eu quero ser médico empresário, tá? O cara que quer continuar só médico, ele precisa estar numa clínica que valorize muito bem ele, tá? Numa clínica que permita que mesmo que ele não se torne um dono de clínica, que ele cada vez vá aumentando os rendimentos dele. E uma clínica que permite até que ele, somente por trazer um grande volume de paciente, por treinar outros médicos também, porque esse cara já está na fase que ele vai formar outras pessoas, que ele continue cada vez mais aumentando os rendimentos dele. E esse cara continua sendo médico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai captar a carteira de pacientes, a carteira dele vai estar tão cheia que vai vazar para outros médicos da clínica. Então, é justo que ele se torne sócio da clínica com o passar do tempo, mesmo nunca tendo fundado nada, mesmo não fazendo a gestão. Então, essa é a carreira em Y, a gente falou de um dos braços da carreira. É um médico que permanece médico. Que hoje a gente está numa fase muito de empreendedorismo. Cara, não é obrigatório que todo mundo seja empreendedor. Tem pessoas que não vão dar certo. Conheço médicos que estavam com carteiras maravilhosas de pacientes. Conheço médicos que, assim, estavam ganhando dinheiro, cara, montaram uma clínica, pararam de dar atenção pro paciente, se enrolaram inteiro. Eu tive médicos que saíram do Espaço Volpe para tentar esse sonho, 3 anos depois eles, Thiago, posso voltar? Eu falei, lógico, pode. Eu acho que, assim, não tem esse mínimo apego, assim, eu crio médicos, eu creio que alguns vão ficar comigo e alguns vão montar grandes clínicas, tá? Então, essa é um dos braços. Qual que é o outro braço do Y? É o médico que, não, agora eu vou me tornar empresário também. O que esse médico tem que entender, tá? Vamos dizer, vou dar um exemplo, tá? Vamos dizer que você resolve amanhã que você quer ser nefrologista também, tá? Qual que é o trabalho que você vai ter até você chegar a tirar o título de nefrologia? É uma outra especialidade.
Mas você imagina quantas horas de estudo? Você consegue pensar? Talvez 2 anos de residência ou 2 anos de uma pós-graduação, mais você comprovar horas na especialidade. Mais 5 anos ali, né? Com certa dedicação. Muito bom, eu digo assim, cara, você quer ser empresário, você está se titulando em outra especialidade. É isso, entendeu? É outra competência. Exatamente. Então vamos lá, eu sou um nutrólogo. Ok, eu quero ser empresário também. Se eu quiser ser um bom empresário, eu tenho que saber que o nível de dedicação que eu vou ter que ter para chegar a ser esse bom empresário seria mais ou menos o nível de dedicação que eu teria que ter se eu quisesse também ter um título de cardiologia. Sim. Entendeu? Então, sentido. esse é a carreira em Y. O médico vai continuar sendo médico e o médico vai ser médico empresário. E as duas são muito boas, tá? As duas são legais. Então, eu tenho médicos na clínica, eles já falaram para mim, Thiago, não quero sair daqui. Só que, cara, olha, eu tenho muito paciente. Você vê como eu estudo, eu vou em congresso. Você vê que tem paciente ligando, não está conseguindo marcar na minha agenda, já está marcando com outro médico aqui da clínica que tem agenda ainda. Veja como eu estou colaborando. Aí eu tenho aquele plano de carreira para esse cara que quer ser só médico, para que ele também se torne de alguma maneira sócio da clínica, parceiro da clínica. Né? Aí vai embora, né? Exatamente. E não está errado, os médicos vão embora também. Muitos vão aprender comigo e vão embora. Hoje existe 8 clínicas em São Paulo de médicos que começaram do zero no Espaço Volpe. 5 de nutrologia e 3 de dermatologia. Que legal. Então são 8 clínicas. Então, e depois da mentoria aí com mais de 120 alunos também, muita formação aí. E quando foi esse estalo? Exato. Na verdade, a mentoria, ela tem menos. A mentoria nós estamos atualmente com 20 pessoas, tá? E o que a gente teve foram cursos. Eu faço cursos sobre gestão, que duram 2 ou 3 dias. E aí nisso foram 140 alunos em 2022, que foi um ano que assim, todo mundo já estava pedindo muito curso para mim, porque o pessoal conhecia até a minha história. Eu tive redes de clínicas de depilação a laser, então o pessoal conhecia a minha história. Muita gente queria fazer, eu abri meu curso, não divulguei, não fiz tráfego, não fiz nada, teve 140 pessoas. 2023 novamente, abri, não divulguei, não fiz nada, teve 80 pessoas. Em 2024 falei, cara, eu acho que isso pode virar um grande negócio. Então hoje eu montei uma empresa educacional médica, que eu tenho toda uma esteira de produtos, tanto para a área de deixar o médico técnico nessa parte de medicina de longevidade, né? A gente montou uma pós-graduação de medicina de longevidade. Nessa eu sou professor, não sou, foi um médico lá do Sul que criou. Nessa eu sou professor, que falo sobre a parte técnica, e eu montei várias cursos, desde cursos para aquele cara que está naquela fase inicial, que ele precisa só saber montar a carteira, né? Que ele precisa saber como ele aluga um consultório, até aquele cara já que está na minha mentoria, que é aquele cara que já está querendo ter mais resultado da clínica, ter outros médicos trabalhando para ele, é aquele cara que já está um pouco mais avançado. E essa mentoria, então, é só para médicos que já têm um conhecimento maior, já tem sua clínica, que é uma mentoria mais high ticket, que você me falou que são esses 20 mentorados que você olha de perto. É aquele cara que ele não está na fase inicial da profissão. Ele já é um cara que já passou pela fase inicial, tá? Para o cara que está na fase inicial, agora no final de julho a gente está lançando um curso que é online, que é uma formação, que é a formação Medicina de Alto Desempenho, tá? Ainda esse ano a gente vai ter também um curso para o cara que já está um pouco mais avançado, mas que ainda não quer fazer uma mentoria, e temos a mentoria. Então, que legal. E, Thiagão, qual foi esse momento que você... Desculpe, esse ano só vai sair um livro meu ainda também sobre medicina de alto desempenho e gestão de clínicas e carreiras médicas. Que legal. E me conta uma coisa, qual foi esse momento que você teve esse estalo? Você falou assim, se eu continuar só sendo bom tecnicamente, eu vou parar aqui. Você falou do seu sonho de sonhar grande. Mas teve algum momento da dor ali que você falou assim, cara, isso aqui eu não sei, eu preciso... aprender para você, que a gente falou que você ser esse cara de alta performance. 2015, minha clínica estacionou, né? Então cheguei em 2015, minha clínica sempre cresceu muito rápido. Aí eu parei ali em 2015, eu estava faturando entre 400, 500 mil, já tinha uma equipe de médicos. Só que daí assim, todo mês eu melhorava. Cara, 2015 passou 2015 inteiro, não melhorei, estacionei. Falei, e agora? Tá? Aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer a pós-graduação de gestão de clínicas e hospitais na GV. Aí eu fui... Eu também fiz essa. Exato. E aí uma coisa que eu fiz e que eu faço até hoje, né? Eu fui e levei tanto a minha gerente,
operacional quanto o meu gerente financeiro. A gente foi os três fazer, eu paguei para eles a pós-graduação, que eu acredito muito em formar pessoas, tá? Não sei qual foi a sua opinião sobre essa pós-graduação, mas ela talvez seja muito bom para um gestor de hospital. Para mim, ela não serviu de nada. Eu acho que essa pós, esses MBAs, eles são muito catedráticos, muito curriculares, mas pouco barriga no balcão, né? Então, assim, Exato. pouca aplicação que você levava pro consultório. Cara, aprendi 10 coisas aqui. Aí, diferente da sua mentoria, que você vai falar lá pro médico nutrólogo ou pro médico que é empresário, você vai falar assim, eu errei nisso, você faz assim, assim, assado, porque eu já sei. Exato. Né? Diferente de um cara que tá te dando aula, nunca teve um CNPJ, nunca assinou uma carteira, né? Exato. Então, fui fazer essa pós, para mim não... Bom, alguma coisa a gente sempre aprende, Sim. com certeza. Fiz um bom relacionamento lá. Mas aí, e o Espaço Volpe ainda ali, cara, 2015, 2016, e não cresci. Aí eu falei, preciso aprender. Aí eu preciso aprender, eu falei, cara, quem pode me ensinar? Eu falei, cara, eu atendo muito empresário. Aí eu olhava lá na agenda, via, esse cara aqui tem uma empresa que vale mais de 1 bilhão. Eu pegava e já cancelava o horário depois dele, porque eu Eu vi. Exatamente, eu começava a Fiz conversar. uma mentoria, uma mentoria informal. Exato, aí começava a conversar, comecei a aprender. Aí teve um cara que começou a passar em consulta comigo na época. A hora que eu olhei, o nome dele é Igor Moura, um grande amigo até hoje. O Igor Moura foi o fundador da Espaço Laser, que é uma empresa de depilação a laser, que teve muito sucesso, abriu capital em 2021, tá? E aí ele passou, eu comecei a conversar com ele, e aí às vezes assim, tinha algumas perguntas que, sabe aquelas dificuldades tremendas que eu tinha? Na consulta eu falava, ele, não, você faz isso que dá certo. Eu falava assim, cara, não é possível. Esse cara tem respostas tão fáceis para problemas que eu tô batendo a cabeça há anos. E era muito rápido, era só assim, ele, faz isso. Cara, eu falava, como é que pode, né? Aí, beleza. Aí eu falei assim, cara, eu quero que o seu Espaço Volpe, ele foi se tornando cada vez mais amigo. Aí eu falei, cara, eu vou abrir uma franquia da Espaço Laser, tá? Foi uma decisão no início, assim, pra aprender a ser empresário, eu já tinha tentado abrir uma franquia de comida saudável, a franquia quebrou, e assim, eu tive toda aquela coisa, um dia eu acordei, tinha tido um sequestro bancário na minha conta, porque a empresa tinha dívidas, outros sócios tiraram tudo no nome, eles pegaram os investimentos que eu tinha até então eu já tinha quebrado antes, tá? Então, acho que eu quebrei, foi lá em 2013, mais ou menos. Mas aí depois, assim, na época eu tinha poucos investimentos, não perdi, poucos assim, para 2013, para uma pessoa que vinha de uma família humilde, eu perdi tudo que eu tinha na época por conta dessa primeira empresa. E qual foi o aprendizado dessa? Daqui a pouco a gente volta sobre o Espaço Laser, que é uma história bem interessante, mas o que você tirou de aprendizado dessa quebra? Advogados baratos são caros. É mesmo? Advogados baratos são advogado caros. barato. Acho que todo profissional barato, ele sai caro. Né? Exato. Por que aconteceu? Na época ali estava fazendo, eu tinha um advogado que me cobrava muito pouco e que eu tinha até uma relação de amizade, mas que, assim, não é que ele não era bom, não era a área dele, eu pedi para ele me ajudar. E ele deu uma olhada nos contratos e, não, vamos abrir, legal, vamos montar uma franquia, chamava Sumo Salad a empresa, tinha várias comida saudável na Austrália, tinha mais de 300. Aí um paciente meu foi para a Austrália, veio, vamos montar, legal, já vamos alugar, vamos abrir a primeira loja aqui no Shopping Frei Caneca, que a gente acha que o pessoal desse shopping se cuida, o pessoal gosta de ficar sempre bem, vamos montar. Aí depois vamos montar uma em Teresina, vamos lá, Sumo Salad, vamos, ok. Olha o shopping, precisa aqui, vamos assinar o contrato de garantia no shopping, vamos assinar o contrato. Eu entrei como pessoa física dando a garantia da locação no shopping. Seu nome? No meu nome, tá? Não pela empresa. Então eu assinei como pessoa física, precisava na hora, eu estava ali no entusiasmo. Você nunca começa um negócio achando que pode dar errado. E aí, com o tempo, os sócios começaram a brigar, começou a dar errado, a loja fechou, ninguém fechou o contrato de aluguel no shopping. E aí, em 2003, eu tinha uma dívida de R$ 500 mil. Cara. Exato. Mas voltando daí, então, aprendizado é isso. Aprendeu sobre... Eu acho que tudo que você vai fazer, pense no seguinte. Bom, vou começar um novo empreendimento, tá? Então, o que eu vou fazer se... eu espero que siga aqui, tá? Ok, se seguir aqui, muito bom. Se der mais certo do que eu esperava, como eu vou fazer? Porque às vezes eu já vi pessoas se perdendo porque as coisas aconteceram rápido demais. Tá, se for pior do que eu espero, se não, minha expectativa, tá, o que eu vou fazer? Então tem um plano de ação para o cenário esperado, para o cenário otimista e para o cenário pessimista. Eu acho muito importante isso hoje. Eu gosto de dizer que o brasileiro ele é sempre otimista demais, né? Minha esposa até fala que eu sou otimista patológico.
Mas eu aprendi a olhar esses cenários com muita cautela hoje em dia. Eu sempre aposto que vai dar certo. Mas eu sempre mitigo o risco que se der errado alguma coisa, o que que eu vou fazer depois, né? Acho que o aprendizado é esse, né? Exato. Mas aí, depois dessa quebra, eu falei, putz, vou abrir franquia de novo. Aí falei, não, vou abrir franquia de novo, tá? Aí foi pro Espaço Laser. Aí fui pro Espaço Laser, e aí era 2017, a primeira que nós abrimos era em Balneário Camboriú, né, lá no sul. Aí nós abrimos, eu queria aprender, mas no tanto o negócio se mostrou um negócio assim formidável, né? Aí eu tinha mais um sócio, a gente abriu uma, abriu outra, e aí a gente em 2021 a gente tinha 15 clínicas. No entanto, de 2017, final de 2017, né, a gente começou 2016 começamos a planejar. 2017 abrimos logo no início do ano, Balneário Camboriú, tava dando certo, eu tinha um dinheiro guardado, falei, cara, tá dando tão certo, vamos abrir mais quatro. Cada loja dessa para abrir exigia um investimento entre 800 mil a 1 milhão, que era uma máquina que custava 500 mil, mais o fluxo de caixa. E aí a gente percebeu o seguinte em 2017, que aí foi o grande estalo que eu falei, cara, se eu não aprender mais sobre negócios, eu vou me dar mal de novo. Porque final de 2017 foi quase que eu quebrei pela segunda vez. Porque a gente abriu uma loja da Espaço Laser e a gente conseguiu montar novamente redes de indicação muito fortes. Então, a gente colocava uma loja numa cidade. Você repetiu o que deu certo no Espaço O que deu certo no Espaço Volpe, só que aí extremamente turbinado, porque já tinha uma rede por trás, e eu tinha ali o cara que fundador da rede, que até 2021 ela abriu com um valor gigantesco na bolsa, acho que ela abriu valendo 5 bilhões, esse cara que fundou saiu da empresa, e depois a gestão profissional que entrou, ela caiu vertiginosamente as ações, mas enquanto ele estava lá, a empresa era assim, era muito boa. E eu tinha ele me ajudando, me dando dicas. E aí, ele falando, então montando essa indicação, chegava numa loja. No terceiro mês na cidade, eu estava faturando em média 180 mil reais de depilação a laser. Uma empresa que faturava 180 mil reais, ela me custava em média entre 100 a 120 mil. Ou seja, eu falava, caramba, tá me deixando 60, 80 mil cada uma, que coisa linda, né? Só que ela faturava 180 mil, mas o público que a gente atendia pagava em média em 14 vezes. Então, seu fluxo de caixa alongava muito. Exato. Então, pensa no seguinte. A empresa valia 180 mil, tá? Em média, entrava no meu caixa 15 mil, só que eu tinha entre 100 a 120 mil de conta para pagar. Tá? Então, no primeiro semestre, a gente abriu as outras 4. No segundo semestre, eu já tinha conseguido guardar um dinheiro novamente. Eu precisei ir no meu banco e falei assim, cara, eu vou precisar resgatar tudo para manter a loja funcionando. Aí meu banco falou assim para mim, não. Por quê? Porque você colocou esse investimento como garantia, porque todas as minhas máquinas eram financiadas. As máquinas de depilação a laser. Então, meu dinheiro estava bloqueado. Tá? Eu não podia pegar aquele dinheiro. Meu sócio, ele tinha 2 concessionárias, ele já tinha vendido as concessionárias, ele tinha vendido um apartamento dele, pra gente abrir, ele também não tinha mais nada. Então a gente chegou ao final de 2017 para 2018, cara, a gente vai quebrar. Eu falei, cara, eu vou quebrar de novo. E é uma coisa, Thiagão, que eu acho que às vezes o médico tem dificuldade de entender. Mas às vezes quando você vende mais, você quebra também, né? Que Exato, é o seu caso. Era o caso. Aí, final de 2000 entre 2017 e 2018, janeiro de 2018, a gente conseguiu um outro investidor. A gente vendeu 20% da empresa para ele. Esses 20% a gente conseguiu manter o fluxo de caixa. Aí a empresa equilibrou de novo e a gente foi abrindo. Mas em 2017, com tudo isso acontecendo, eu tive um burnout gigante. E aí o que aconteceu? Eu estava quase quebrando nas clínicas de depilação a laser, tá? Passei 10 dias em casa sem conseguir trabalhar, sem conseguir sair da cama. Tá? A minha gerente... Isso traz. Ela e provavelmente trabalhando muito na clínica para juntar dinheiro para conseguir ir lá. Pagar. E não conseguia sair da cama. Aí minha gerente falou, cara, cheguei um dia na tua casa, estava uma semana, estava deitado na sua cama, Bárbara, você estava uma semana sem tomar banho. Aí conversaram com um psiquiatra que me conhecia, ele foi até em casa, porque eu não conseguia sair de casa. Mas aí as coisas ajustaram, mas foi um burnout muito forte em 2017. E eu tenho pacientes que estão há muito tempo comigo, que eles falam, cara, 2017, a cada 2 consultas que eu ia em você, uma era desmarcada, porque você estava mal por algum motivo em casa. Então, eu agradeço a esses pacientes que tiveram paciência comigo em 2017.
E porque eu perdi muitos pacientes em 2017, porque realmente era completamente assim. Às vezes eu estava lá, às vezes eu não estava. Aí eu falei, cara, preciso aprender mais. Aí 2018, tá, como que eu vou aprender? Aí foi em 2018 que eu falei assim, cara, eu vou fazer cursos mais curtos. Aí eu comecei fazendo alguns cursos da Startse, que é uma empresa que fala curso sobre tecnologia. E na época também, 2017, até um pouquinho antes disso, eu comecei a fazer alguns cursos na época daquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tá? E que é muito bacana, era muito bacana aqueles cursos, muito bom. Só que daí 2018, um dia eu olho na minha agenda lá, paciente novo marcado, nome Thales Gomes, tá? Falei, cara, porra, esse cara fez a EasyTax, vendeu a EasyTax, agora tá com a Singu, né? Já desmarquei o horário seguinte. Vou fazer de novo, mentoria informal. Exato. Aí, muito bom, ele foi lá, tentei conversar um pouquinho com ele. Aí, numa outra ocasião, ele mandou mensagem para minha secretária. Ele falou assim, eu não vou conseguir ir, tá? Aí eu liguei para ele e falei assim, não tem problema, eu tô indo aí no seu escritório, te atendo aí. Peguei meu computador, fui no escritório dele para atendê-lo, porque eu queria me aproximar dele. Sim. Que era o escritório era Só um insight aqui que é sensacional. Cara, se você quer ter resultados diferentes, faça as coisas diferentes. O que o Thiago cara bem sucedido, famoso, que poderia ter falado assim, tá bom, mas só mais um paciente, né? Você pegou e fez coisa diferente, já que você tinha um momento ali que você viu que era importante e que para ter resultados diferentes tem que fazer coisas diferentes, né? E aí foi engraçado que daí ele chegou e falou, pô, doutor, você veio aqui e vamos lá, final de 2018, tá? O meu nome já era muito forte. Então, o Thiago Wolff já era uma marca muito forte em 2018. Em 2003, eu tive um programa na TV, um reality show sobre obesidade. Então, eu fiz um programa junto com a Ana Hickman, chama-se Além do Peso. Eu criei esse programa, eu levei um nutricionista, um educador físico. Depois, na segunda temporada, era um programa que não me trazia pacientes porque à tarde, quem assistia, geralmente, eram só pessoas que precisavam passar ou por SUS ou por convênio, não me trouxe pacientes e demandava 4 períodos à tarde. Então, no ano seguinte, eu peguei e coloquei outro médico no programa e saí. Mas primeira fomos nós, né? Eu e o personal, que criamos esse Além do Peso. Então, eu já tinha tido Além do Peso, eu já tinha tido algumas participações também na Ana Maria Braga, tá? Eu atendia toda a High Society de São Paulo, muitos pacientes famosos. Então, assim, meu nome já era forte. Então, o Thales, quando ele falou assim, pô, Thiago, falou, cara, você veio aqui, né? Aí eu falei, vim, cara, vou te atender aqui, mas por que você veio aqui? Pô, porque eu quero aprender com você, cara. E aí uma coisa que eu percebi de todas as pessoas bem-sucedidas, todas as pessoas bem-sucedidas, elas doam, elas trocam. Aí beleza, eu fiz a consulta, ele falou assim, então tá, agora aquela reunião que ele tinha, que ele não ia conseguir, ele deu um jeito de adiar aquela reunião. Ele tinha uma parede lá na Singu, que era uma parede toda de vidro, daquelas que você desenha. Ele apagou a parede inteira. Então, ó, presta atenção, você sabe o que é CAC? Eu falei, não, então CAC é isso aqui. Ele foi. Cara, ele ficou 1h e pouco me dando aula lá sobre empreendedorismo, né? E te ensinou tudo. Me ensinou muita coisa. Aí a gente se aproximou, ficamos um pouco mais próximos. E aí em 2019 eles criaram o G4, né? Aí na primeira versão, eles, estamos fazendo um curso, né? Aí toda consulta eu ia, desmarcava o Thales. Um dia ele falou assim, doutor, agora também já chega, né? Para de mexer o saco, fiz um curso, vai lá, paga lá, aprende lá comigo, né? Porque também já... E aí eu fiz o curso deles. Em 2020, foi uma coisa assim, quando começou a pandemia, foi uma época em que a gente acabou se aproximando, eles já tinham o G4. Aí eu, o Thales e o Alfredo, a gente alugou uma casa em Florianópolis, na época, pra gente ficar um tempo lá. E, cara, foi quando convivi com 2 gigantes durante um tempo. Foi uma coisa assim que eu creio que nada me puxa mais pra cima do que conviver com 2 gigantes na época. E o Thales, quando começou comigo, é gordinho. Hoje ele é atlético, hoje ele não passa mais comigo, mas ficou alguns anos comigo enquanto ele emagrecia. E aí eu fui fazendo tudo do G4, fui pro G4 Club e me tornei professor. No G4 Educação, hoje eu sou mentor, eu dou aulas lá sobre produtividade e alta performance para executivos, tá? E tem essa fome de aprender. E aí um dia então, qual foram os momentos, tá? 2015, quando o meu faturamento estagnou. 2017, quando eu quase quebrei pela segunda vez, tá? Essa pessoa assim, quase quebrei 2017 para 2018 e vendi esse grupo de clínicas
por um valor muito alto. A gente, cada uma das 15 clínicas foi vendida por 4,5 milhões. Cada uma delas. Então, 2021 foi aquele momento que eu falei, agora eu posso dizer que eu tenho independência financeira. Entendi. Tá? Porque agora eu posso dizer o seguinte, cara, se minha mãe, eu não vou mais um dia ter que parar de pagar o convênio da minha mãe ou do meu pai. Entendi. Isso foi pra mim, assim, sabe, quando eu tive essa segurança. E foi quando, aí assim, tanto a casa da minha mãe quanto do meu pai estavam financiadas. A gente nunca teve casa própria, que a gente era muito humilde. A casa de ambos financiados. Meu pai meu pai teve um filho quando eu tinha 30 já, então eu sabia que eu precisaria participar da educação desse filho. Meu pai tem mais de 70 anos hoje e meu irmão tá com 14 ou 15, algo assim. 14. E aí eu peguei e quitei a casa dos dois. Entendi. E eu pude falar para eles assim, ó, gente, faltar, assim, nunca a gente pode falar que nunca se fala nunca, né? Mas assim, gente, eu acho que nunca mais a gente vai passar pelas necessidades que a gente já passou. Quando eu era criança, eu lembro uma vez que a gente se mudou para um apartamento, aí logo em seguida meu pai perdeu o emprego, a gente foi despejado desse apartamento. Então essa segurança financeira em 2021 foi muito boa para mim. E aí foi um ano que eu me perdi um pouco, o que eu vou fazer, porque você fala assim, pô, tô com uma certa tranquilidade. Preciso me desafiar aqui, né? Exato. Aí no primeiro momento, o que eu vou fazer? Vou trabalhar menos, vou ir mais pra balada, vou viajar mais. E aí foi um ano, entre julho e 2021, que eu recebi esse dinheiro na conta. A metade de 2022 foi um ano extremamente triste pra mim. Porque a partir do momento que eu falei assim, cara, eu não tinha mais aquele drive, né? Eu falei assim, cara, eu preciso mudar meu drive. Tá? Se a vida financeira já tá resolvida, eu preciso criar outros propósitos. E aí o propósito que surgiu muito é essa questão de falar assim, cara, eu sempre sonhei com medicina de longevidade. Aí comecei a estudar cada vez mais medicina de longevidade. Foi quando aí o que eu vi? Cara, medicina de longevidade é uma área que ela é muito boa pro cara que entrar nela, seja médico, seja qualquer empresário que resolva investir. Tem alguns pesquisadores que dizem que a indústria da longevidade, daqui a alguns anos, vai ser a maior indústria do mundo. Porque as pesquisas que estão acontecendo hoje, quem for buscar, David Sinclair, Peter Attia, já estão conseguindo rejuvenescer rato, gente. Então, assim, é muito provável, o David Sinclair, que é o maior pesquisador do mundo nessa área, que é um cara que, tipo assim, ninguém tem dúvidas que ele vai vir a ganhar um prêmio Nobel. Ele fala, cara, em 15 anos, não é que a gente vai envelhecer mais lento, a gente vai controlar nosso processo de envelhecimento a ponto de ir e voltar. Então, assim, ele já pegou o ratinho que envelheceu, aí ele trouxe o ratinho de novo para a juventude, deixou envelhecer de novo e trouxe de novo. Então, assim, já está sendo dominado. O Harari fala no livro Homo Deus, né? Exatamente. Ele traz muito isso. Exatamente. Primeiro capítulo, ele fala que são os 3 desejos do ser humano e um deles é ser imortal. E eu acredito que nos próximos 30, 50 anos, isso realmente vai acontecer. Então, essa é uma área que vai ser a maior indústria do mundo. E eu vejo que hoje muitos médicos estão vindo para essa área. Tá? Isso que eu ia te perguntar. Se o médico hoje quiser, Tiagão, fazer isso, eu acho que a longevidade, ela perpassa por todas as especialidades. Exatamente. Hoje você não tem uma especialidade que você fale, essa aqui não faz longevidade. Até pediatria. Hoje meu filho está com 50 dias e a gente já repõe ômega 3, vitamina D... Exato, tudo a gente tem que sempre precisa. manter a saúde. Então, a medicina de longevidade pode ser qualquer médico que vá estudar como manter os sistemas que ele cuida mais jovens por mais tempo, tá nessa área. Mas o que eu percebi é o seguinte, eu olhei e falei assim, cara, tem muito... eu acho que assim, tem muito médico que tá vendendo coisa que não funciona, coisa que não existe. Então, daí a gente vê assim, tem cara que tem algumas coisas que eu olho, assim, me passa paciente que passou em outras clínicas, eu olho... Fala assim, cara, por que o cara te prescreveu isso aqui? Aí é um protocolo que ele fez na clínica do cara, que foi uma fortuna. E aquela coisa assim, às vezes a gente vê coisas que, outro dia eu recebi um paciente que eu vi um soro para ele muito bem montado, com nutrientes muito, muito bons, com coisas que iam mudar a vida de uma pessoa de 60 anos. Só que ele tinha 23. Entendi. Entendeu? Ele copiou e colou. E não só copiou e colou, talvez aquele cara de 23, cara, ele não precisa de um soro semanal pra ser saudável, você entendeu? Então você tem que entender isso. Aí eu comecei a falar, cara, esses caras estão vendendo muita coisa, deve ser tudo gente muito antiética, gente muito isso e aquilo. E só que eu conheci esse médico. Aí eu peguei, falei assim, cara, deixa eu ligar pra ele, sair jantar com ele. Falei, cara,
Aquilo lá, eu falei assim, eu pensei, será que ele não tem o conhecimento técnico que aquele paciente não precisava? Cara, eu falei com ele, ele tem uma clínica bonita, e foi quando ele falou assim, porra, velho, a escola dos meus filhos estão atrasados. Não vem querer cantar de galo pra cima de mim, não. Você vendeu aquela espaço laser, você tá milionário, você vai vir falar pra mim que eu não posso... Não vai fazer mal pro cara. Eu falei, mas não vai fazer bem também. Aí eu falei assim, isso foi lá, foi 2022, mais ou menos. Aí foi quando eu falei assim, cara, não é que pessoas ruins estão vindo para medicina de longevidade, que é uma área boa, e que estão vendendo as coisas a qualquer custo. É porque como um cara... Pô, esse é um cara que tem uma clínica bonita, que fatura bem, só que ele tinha tantos ralos na clínica dele, que, cara... E aí, assim, aí a hora que eu falei pra ele, pô, mas se você precisa disso aqui, ele falou assim, para de cantar de galo, Thiago. Você vendeu espaço laser, você tá rico, velho. Velho, a escola dos meus filhos está atrasada. A hora que ele falou isso, eu falei, caramba. Tá aí, né? Entendi. Não é só a parte técnica, Entendi. né? Aí foi quando eu falei, cara, mas... Aí eu fui, aí eu pedi licença para ele, aí eu entrei na clínica dele, olhei tudo, todos os processos estavam desorganizados, ele não sabia fazer precificação dos produtos dele, ele não sabia fazer nada. Cara, eu organizei as coisas para ele, aí, cara, ele passou assim, ele era um cara que, assim, ele do que ele faturava, ele estava ficando com 5, 10%, tá? Isso não só como empresário, como médico e como empresário. A gente montou a clínica dele, hoje a clínica dele tem um lucro como empresário de 26%, e ele como médico tira 29% do que ele vende. Então imagina o seguinte, 26 mais 29, tá? Ele está com 55%. Então hoje, de cada 100 mil reais que ele fatura na clínica, 55 vão para o bolso dele, tá? E os médicos, às vezes eu falo isso, eles falam, não é possível, gente, é só organizar direitinho. E era um cara que não estava conseguindo lá atrás. E eu percebi, não é que ele era ruim, é porque existiam pressões que nunca alguém... Podia ser o Papa que falava, olha, cara, tem um congresso, medicina de estilo de vida, acontece uma semana por ano em Harvard, você tem que ir passar uma semana lá, tipo, eu vou todo ano nesse congresso. Cara, como é que eu vou falar isso pra um cara que não tá conseguindo pagar a mensalidade do filho? Você entendeu? Aí eu percebi, eu preciso ensinar esses caras a saber gerir a clínica deles para ter uma clínica de sucesso que gere resultado, que não dependa só dele, para que ele consiga praticar uma medicina de longevidade de alto nível. Senão daqui a pouco eu vou ter vergonha de falar que eu falo medicina de longevidade. Tá? Por quê? Porque vai ter tanto charlatão na área que eu vou ter vergonha do que eu pratico. Aí, como eu falei, eu tenho sonhos grandes. Eu falei, cara, a minha missão é não deixar isso acontecer. Aí eu peguei isso pra mim. E foi quando eu ganhei propósito de novo. Foi quando eu voltei a ficar feliz de novo. Que agora, em 2022, você abriu toda essa área de ensino e aprendizado. Exatamente. E no final, né, Thiago, o médico que ele vai passar hoje por todo esse ciclo, né? De você aprender, ensinar... reaprender, ser empresário e ter esse sucesso que você teve. Mas me conta uma coisa, esse médico, se hoje eu sou cirurgião plástico, como eu sou, se eu quiser fazer longevidade no meu consultório, o que você acha, por onde eu começo? O que você pensaria que a longevidade ela agrega hoje no atendimento de qualquer médico, por exemplo, na cirurgia plástica? Tá, primeiro eu acho que você tem que ter um nutricionista no consultório. Legal. Tudo passa pela comida. Segunda coisa, eu acho que assim, hoje eu acho que todo médico, ele deixou de ser só um médico, tá? As pessoas, o seu paciente, mesmo você sendo cirurgião plástico, ele tá olhando como você vive. Tá? Então, primeira coisa, viva de maneira a ser inspirador para o seu paciente. Né? Então, vamos lá. Você treina, você come bem. Não estou falando para você virar um atleta. Estou falando que você precisa ter barriga tanquinho. Mas estou falando, você cuida da sua longevidade. Essa é a primeira coisa. Tá? Segunda coisa, chegou um paciente lá para você. Ah, eu quero fazer uma lipo, isso, aquilo. E você vê que ela está naquela fase de cuidar da saúde, está naquela fase de pré-contemplação ainda. Tá? Conscientize ela que ela precisa se cuidar, né? Então, acho que é essas coisas. Aí, a partir daí, momento, vamos lá, falar na cirurgia plástica, né? Pô, hoje tem tanta coisa, tem tanto estudo mostrando de recuperação de pele, tem tanto estudo com peptídeos, com microRNA, tem tanta coisa nova vindo, né?
E que eu acho que assim, você precisa estar sempre estudando essas áreas, estudando muito parte de medicina regenerativa, acho que na cirurgia plástica, enquanto que na minha área, principalmente medicina preventiva, tá? E a medicina de longevidade, que são hábitos, que é a suplementação. Eu creio que na sua área você precisa ficar com um olhar muito atento à medicina regenerativa, tá? Ao que estão fazendo, tanto com microRNA, como que estão fazendo com peptídeos, como que estão fazendo com células-tronco. Anti-aging também, né? Exato, que o anti-aging acaba englobando tudo. Mas a área de medicina regenerativa está tendo muita coisa bacana para a cirurgia plástica. E você pensar também que o cirurgião plástico, quando ele vai fazer essa parte de longevidade, medicina regenerativa, ele está fazendo 2 papéis. Primeiro, ajudando o paciente a manter o resultado que você entregou, porque se ele não cuidar, passar 2 anos, ele vai ter um resultado muito pobre e vai refletir aí na sua autoridade. E a segunda parte que você agrega, porque a cirurgia plástica, ela tem um desafio que é o paciente muitas vezes ele vai lá uma vez a cada 10 anos. E se você trabalha essa segunda área, você pode ter esse paciente com lifetime velho maior, porque ele vai voltar várias vezes no seu consultório, né? Exato. Eu acho que uma coisa que é importante a autoestima é fundamental, tá? Então, é difícil você falar para alguém cuidar da longevidade se o cara se olha no espelho e não se gosta. Então, a partir daquele momento que você conseguiu pegar uma pessoa que ela tá com o rosto caído, cheio de rugas, fez um lift nela, ela olhou no espelho, pô, meu rosto tá bonito, acho que eu vou cuidar do meu corpo também, tá? Pô, comecei a cuidar do meu corpo, nossa, eu tô sentindo que eu tenho energia de novo. Pô, se eu tenho energia de novo, eu vou começar a fazer mais atividade física. E de repente você pega aquela pessoa, aquela mulher que estava com 55 anos e que na cabeça dela já estava caminhando para o final da vida, e você vê uma mulher que deve estar com 57 anos assim, cara, nunca estive tão feliz, nunca estive tão bem. Os meus pacientes hoje, na faixa dos 50, 60, a maior parte deles está na melhor forma da vida deles. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Então, e acho que a cirurgia plástica é fundamental para isso. Acho que a gente tem que se cuidar, a gente tem que tentar ficar a cada ano mais bonito, a gente tem que tentar apagar os sinais do envelhecimento. Eu sou a favor de tudo isso. Legal. Tiagão, e pra gente encerrar, cara, eu sei que você gosta muito de alta performance, você fala, você vive isso, porque eu acompanho suas lives aí na sauna. Você, pro médico hoje, para ele ter resultado no consultório, ele ser empresário, ele vai ter que ser alta performance. E eu sei que você tem uma metodologia bem clara. Hoje, para o médico, para ele ter esse estilo de vida, o que você falaria hoje para ele começar a fazer, já que ele está ouvindo a gente, ele fala assim, quero começar hoje, porque o Thiago me inspirou. O que você pensa, o que você sugeriria para ele começar hoje? Tá. É algo que acho que talvez o médico até já saiba, mas que a gente tá falando de, assim, para ele ter alta performance como indivíduo, né? Cara, ele precisa fazer atividade física, ele precisa comer bem, né? Ele precisa dormir bem, ele precisa saber suplementar, usar nootrópicos, que melhoram a saúde do cérebro. Ele precisa cuidar da saúde mental dele, que é evitar depressão, evitar ansiedade, tá? Ele precisa ter algumas práticas naturais, como a exposição ao sol, a exposição ao frio, ou um banho gelado, ou imersão em gelo, e as saunas. Para você ter uma ideia, uma sauna infravermelha, tá? Ou uma sauna seca, feita 5 vezes por semana, reduz a chance de ter Alzheimer em 66%. 66%. Reduz problemas cardiovasculares em 50%, tá? E por fim, conexões humanas. A gente sabe que as pessoas que têm um bom relacionamento, elas não só produzem mais, quanto elas são mais felizes, tá? Então, acho que isso é cuidar da saúde. E do ponto de vista, assim, qual que é um padrão de comportamento que é legal? Primeiro, eu acho que o médico, a pessoa precisa saber focar, tá certo? E precisa estudar algo que eu chamo que é a chamada fadiga da decisão. Ele precisa organizar, ter rotinas muito bem estabelecidas para minimizar o número de decisões que ele toma ao longo do dia. Porque a neurociência já estudou que a cada decisão que você toma, o seu poder cognitivo vai caindo. Chama o banco de decisões, né? Exatamente. Então existe esse conceito, qualquer um consegue encontrar no Google, entender um pouco mais o conceito de fadiga de decisão. Então, esse conceito levado ao extremo, você vê que, por exemplo, grandes CEOs de empresas de tecnologia, eles estão sempre com a mesma roupa todo dia. Por que eles estão com a mesma roupa todo dia? Tá? Não é a mesma roupa que todo mundo entende, eles têm vários modelos da mesma roupa. Mas porque eles não querem ter que de manhã tomar decisão do que vestir.
entendeu? Então, de repente, é isso. Você tem uma rotina muito bem organizada para você minimizar o número de decisões, porque assim, vão ter decisões que você vai tomar. No momento que as decisões importantes aparecerem, você está com o seu poder cognitivo em alta. Tá? Você sabe que eu tenho uma história interessante sobre isso. Eu comecei a praticar atividade física às 5 horas da manhã. E eu sempre tentava isso e nunca dava certo. E aí eu li sobre essa questão da fadiga da decisão. E, por exemplo, eu decidi, o fato de você decidir a sua roupa no dia anterior, você toma uma decisão que tem menos qualidade, você já prepara seu cérebro para o outro dia que você já vai ali pronto para fazer a atividade física e quando você acorda você não precisa decidir, tá tudo pronto, é só você levantar e sair e fazer a atividade física. Foi o que fez com que eu começasse esse hábito de fazer atividade física às 5 horas da manhã. Às vezes você já deixa a roupa de ginástica do lado da cama. Então, assim, se o seu despertador é o celular, você bota o celular embaixo da roupa de ginástica. Porque aí você vai lá estacionado, mas você vai botar a mão, sua mão vai sentir o tecido da roupa de ginástica, você vai lembrar que você tem que treinar. Mas eu, às vezes, eu sou meio extremo, né? Quando eu vi essa questão da fadiga da decisão, falei, cara, os profissionais de tecnologia vestem sempre a mesma roupa, né? E eu falei assim, bom, eu tenho que atender, eu atendo de terno. Aí eu fui no meu alfaiate, né? Que é um grande amigo meu, faixa preta de jiu-jitsu também, o Camargo, assim, os melhores ternos de São Paulo, é ele que faz. E eu cheguei lá, eu sentei na frente dele e falei, Camargo, eu quero 5 ternos iguais. Aí ele olhou assim pra mim, aí ele falou assim, Thiago, não. Mas Camargo, é assim, eu quero... Tá, Thiago, mas peraí, deixa eu te explicar, cara. Você não é o CEO do Facebook. Você não é o Elon Musk. Seus pacientes não vão achar que você tem 5 ternos diferentes. Eles vão achar que você tá todo dia com o mesmo terno, cara. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um terno pra você, aí eu vou colocar aqui dentro, ó, S, de segunda. Aí eu vou fazer outro terno e vou colocar aqui dentro, ó, T, de terça. Aí eu falei, tá aí, ok. Boa. Aí, então, eu não decido o que eu visto, mas eu tenho meu terno de segunda, meu terno de terça, meu terno de quarta, meu terno de quinta, meu terno de sexta e meu terno de lavagem. É um terno que, assim, esses ternos, quando um deles vai para lavar, ele substitui o dia. Entendi. Aí ele fez isso para mim. Ainda bem que ele convenceu a não usar o mesmo terno todo dia. Né? Ainda bem que ele as fez fotos isso. no consultório iam ser todas iguais. Iam ser iguais, exato. Que legal. Thiagão, e para encerrar, eu queria que você desse o seu recado para os médicos que nos ouvem. Cara, você é um exemplo para mim, eu tenho certeza que inspirou muita gente aqui. Eu queria que você falasse para aquele médico que hoje ele está cansado do plantão, que ele está ali sem perspectiva, ele está fadigado, ele estudou muito, esperava que a carreira dele fosse diferente, mas ele está ali sem alternativa e ele precisa de uma direção. O que você falaria para esse médico hoje? Eu acho que não, assim, não é glamuroso o que eu vou falar, tá? Mas um médico dando muito plantão, ele tem uma boa renda. E ele está com um padrão de vida alto. E por estar com um padrão de vida alto, tá? Ele continua tendo que dar muito plantão. Então, o que eu diria para você, médico, que está nessa situação, cara, diminui seu padrão de vida. Sempre dá para cortar custos. Faz um excedente, para que esse excedente você possa ou investir para montar o seu consultório, ou investir para fazer cursos, para se capacitar para montar um consultório, ou que você tire um pouco dos seus plantões para você ter tempo para pensar para onde você vai. Porque eu acho que a armadilha que os médicos caem, nós somos uma das profissões mais bem remuneradas do Brasil, tá? Se a gente for pensar, um cara que ganha mais de 30 mil reais está entre os 1% mais ricos do Brasil, tá? A maior parte dos médicos dando plantão está entre esses 1% mais ricos. Então, parece aquela coisa, não é simpático falar, mas, cara, corta custo, seja mais humilde, você não precisa ter o carro que você tem, você não precisa jantar nos lugares que você janta, então guarde dinheiro para que no futuro você possa realmente chegar numa hora que você fala assim, você vai ter
tudo que você sonhou, mas também vai ter tempo, vai ter qualidade de vida. Então, é necessário fazer isso. Eu acho que toda a insegurança financeira que eu vivi com meus pais, com meus avós, que eram professores rurais, até assim, para quem tem parentes professores, vocês vão entender o que eu vou falar. Meus avós eram professores rurais e o sonho deles era ser efetivados. Então, quem tem parentes professores sabe o que eu estou falando. Que quando é um professor que ele ainda ganha muito pouco, ele sonha em ser efetivado. Tem uma segurança Exato. financeira. Mas isso fez com que no início da minha vida profissional eu trabalhava muito, tá? Mas, cara, os meus primeiros anos eu guardava 50% do que eu ganhava. Não é que eu guardava 10%, eu guardava 50% do que eu ganhava. Então, se eu ia dar um plantão, na época os plantões pagavam acho que 600... Gente, vamos lá, estamos falando lá de 2005, que quando eu me formei. Então, se o plantão pagava R$600, cara, 300 eu guardava. Quando eu me formei, eu tinha essa mesma mentalidade. Eu morei no hospital durante 2 anos, na minha residência, que eu tinha um auxílio moradia, mas se eu morasse no hospital, eu ia economizar gasolina, comida, e ia ter mais sobra. E eu morei 2 anos no hospital para juntar mais dinheiro para poder fazer esse investimento que eu pensava que era importante. Exato. É isso, né? Se você quer ser diferente, você tem que fazer coisas diferentes. É isso aí. E acho que um último recado para todos que estão nos assistindo, que ambiente de aprendizado que a gente tem no Clex Club, né? Nós dois, né, fazemos parte aí de uma mentoria do Flávio Augusto, GeoJ, Caio Carneiro. Eu acho que desde que eu entrei lá, é fantástico. Eu tinha esse produto educacional até ano passado e de repente eu entrei lá no Clex, mudei várias coisas. Cara, a minha empresa educacional, ela tá 10 vezes maior do que ela era no ano passado. Então, que ambiência incrível que a gente tem. Pois é, eu falo que você tá num ambiente onde desconfortável, onde você se desafia e você vê que tem gente muito melhor que você, é impressionante e imprescindível se você quer crescer mesmo. Tá perto de gente que tá melhor, que você não é o mais inteligente da mesa e que vai te levar para outro patamar, né? Exato. Tiagão, cara, não sei como te agradecer. Obrigado, pelo nosso bate-papo. E você que nos acompanhou aqui, clica aqui, manda para aquele amigo médico seu que está precisando ouvir tudo isso que o Thiago te ensinou, porque eu tenho certeza que ele deu uma aula aqui de gestão, carreira, de pessoa e como você pode se tornar um médico melhor. E se você quer saber mais informações sobre o MedConnect, clica aqui, manda uma mensagem para a gente que vai ser um prazer te ter aqui. Muito obrigado e até a próxima.